Pronto, iniciei a gravação da outra câmera. Antes mesmo de você entender o que é necessário para você se tornar um gestor de sucesso, saindo de um cargo de analista, saindo de um cargo iniciante de liderança, você precisa ter clareza da sua situação atual e clareza do topo da montanha que você está traçando como objetivo profissional. Por que você precisa ter clareza? Dependendo do seu cargo, a gente está falando de analista aqui de forma geral, mas você pode ser um analista sênior, assim como você pode ser um analista júnior. Ah, Andressa, você quer dizer que um analista júnior não pode se tornar um coordenador, pular para um cargo de coordenação? Absolutamente, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, dependendo do seu estado atual, do seu nível hoje de cargo e salário, existe sim alguns degraus que a gente vai precisar traçar ao longo de um tempo que você vai determinar para alcançar um cargo de coordenação com salários acima da média. Minha referência aqui de acima da média é de em torno aí de R$ 10.000, porque é um bom salário. No Brasil, a gente consegue viver bem com um salário desse. Então, se você quer sair de um cargo de analista e se tornar um gestor, antes de qualquer coisa, você precisa traçar o seu plano de carreira. Para você traçar o seu plano de carreira, você precisa passar por algumas etapas. Na Academia da Gestão, são as primeiras etapas que a gente chama de pilar estratégia. É onde você desenvolve clareza sobre qual o seu estado atual e começa a preencher um plano de carreira para traçar o seu estado futuro, sua meta. Uma meta é composta por um objetivo, um valor e um prazo. Da mesma forma que os indicadores corporativos do seu dia a dia, você precisa traçar a sua meta pessoal, você precisa ter clareza de qual cargo que você quer assumir, qual salário que você quer ter e em qual período de tempo você quer alcançar. É claro que se você hoje está num cargo de assistente e você quer alcançar um cargo de gerência, esse é o seu topo da montanha. A gente vai ter que traçar metas secundárias para a gente galgar cada um dos degraus de forma muito sólida, muito sustentável, para você chegar no seu cargo de gerência no tempo que a gente determinar. Então, a gente tem depoimentos, o nosso benchmark aqui de conquistas dentro da Academia da Gestão é uma pessoa sair de supervisor à gerência, dobrando de salário em 6 meses. A meta dela era fazer um movimento para coordenação e em um ano e aumentar o salário em 30%. Ela superou todos os parâmetros da meta dela. Ela chegou à gerência em 6 meses com o dobro do salário. E sim, tem toda a capacitação técnica e comportamental, mas o que impulsionou essa profissional a alcançar esse resultado, o que começou, o combustível do foguete foi clareza sobre sua meta. E aí a gente vem para o próximo passo sobre clareza, autoconhecimento. Autoconhecimento vai envolver você ter clareza de quais as suas forças e suas dificuldades, suas fraquezas, seus pontos a desenvolver. A partir do momento que você começa a desenvolver autoconhecimento, você começa a desenvolver também autoconfiança. Autoconfiança para alcançar a meta que você traçou para o seu futuro profissional. Então, por isso que a gente começa com clareza. A gente chama de método clareza na Academia da Gestão. Ele além disso, você também precisa desenvolver, junto com todo esse autoconhecimento, uma análise comportamental. Por que uma análise comportamental? Você precisa também entender como o mundo te enxerga. Existem ferramentas que vão te promover clareza sobre como as pessoas enxergam o seu comportamento. Tem pessoas que são mais comunicativas, pessoas que são mais introspectivas, pessoas que são mais analíticas. Tem ferramenta para você entender como as pessoas te enxergam. Então, é uma avaliação de dentro para fora e também de fora para dentro. A partir daí, uma vez que você tem um plano de carreira, uma vez que você tem clareza sobre quais são suas metas, quais são suas forças, quais são os seus pontos a desenvolver, aí sim, agora a gente mergulha no mundo de habilidades
técnicas e comportamentais que você precisa desenvolver para sair de um cargo operacional e ir para um cargo estratégico, sair de um cargo de analista para alcançar um cargo de coordenação, um cargo de gerência. Hoje a nossa live é sobre isso, mas tudo começa com clareza sobre o seu plano de carreira. Então, uma vez que você já tem clareza de qual é a sua meta, qual é o cargo que você vai alcançar, qual é o salário que você vai alcançar, em quanto tempo você vai alcançar, e aí você começou a desenvolver autoconfiança sobre isso, agora você precisa entender quais são as habilidades técnicas que um gestor possui e você, eventualmente, ainda não desenvolveu todas essas habilidades. A partir dessas habilidades técnicas, e a gente começa com o técnico, porque o técnico, sim, o técnico tem mais a ver com a zona de conforto. As habilidades comportamentais, elas vão envolver mais pessoas do que propriamente dito técnico. Então, vamos começar com o técnico, porque o técnico, na maior parte das vezes, depende somente de você. O comportamental vai depender mais do seu envolvimento, da sua interação com as pessoas no seu dia a dia. Então, a começar pelas habilidades técnicas, quais são as habilidades técnicas que um gestor possui e você, como analista, você, como um cargo operacional, precisa desenvolver? Eu vou te passar 8 e você pega o seu papel e caneta para anotar, porque são pontos muito importantes aqui e certamente vai haver um deles ou mais que vai despertar os seus olhos para você começar a desenvolver. São 8. Conhecimento em gestão de projetos. Hoje o mundo corporativo, ele é projeto, mas projeto. Por quê? Porque a necessidade de inovação é enorme, é latente, é lei da sobrevivência. Então, não somente a gente vê mais empresas construídas baseadas em processos para atender o cliente, mas principalmente em inovar para superar as expectativas desses clientes e conseguir combater, né, conseguir concorrer num mercado tão agressivo. Então, gestão de projetos. Não estou falando aqui que você precisa ser um especialista. Se puder ser, sim, seja. Mas eu estou falando que você precisa ter conhecimento técnico sobre isso, né? Sobre quais são os modelos de gestão. A gente tem o modelo de gestão cascata, a gente tem o modelo de gestão ágil, né? Então você precisa dominar esses conceitos, porque em qualquer empresa que você venha a participar, entrar, você certamente vai atuar, seja gerenciando, seja como integrante de um projeto. O segundo aqui são as habilidades analíticas. Você, como analista, naturalmente já faz análises. Então, esse é um trunfo para você. Porém, tem alguns comportamentos diferentes entre o analista e o gestor da visão desses números. Ter capacidade analítica é ter capacidade de analisar dados, de interpretar dados. Então, a gente entende que você já está começando a desenvolver isso num cargo de assistente ou num cargo de analista. O próximo aqui é você ter pensamento estratégico, dominar, e existem cursos, existem métodos e ferramentas de gestão que vão te proporcionar um pensamento estratégico, a exemplo de dominar métodos de gestão e mapeamento de processo. Quando você começa a dominar gestão de processos, naturalmente você desenvolve o pensamento estratégico, você começa a olhar processos e atividades como uma cadeia produtiva como um todo, e não mais somente com os olhos fechados ali, pensando de forma operacional. Esse é o terceiro. Então, a gente passou por conhecimento e gestão de projetos, a gente passou por habilidades analísticas e a gente passou por pensamento estratégico. O quarto aqui é resolução de problemas. Um gestor tem que ser capaz de resolver problemas. Um analista não, Andressa? Sim, um analista também precisa ser capaz de resolver problemas. Só que um gestor ali, ele precisa se posicionar ensinando aquela equipe, ensinando os analistas e qualquer que seja o nível da equipe dele, a resolver esse problema. Então, a sua posição frente a um problema é diferente. A sua posição é de quebrar barreiras, a sua posição é de ensinar, a sua posição é de se relacionar estrategicamente com seus pares para você conseguir resolver esse problema. Então,
é bem diferente quando você sai do âmbito de analista e começa a resolver problemas como gestor. Capacidade de tomar decisões. Um analista normalmente não toma decisão. E para você começar a tomar decisão, você vai precisar ter muita autoconfiança. Um gestor já chega tomando decisão. Então, você, para ser gestor, precisa ter autoconfiança para tomar decisões. Para tomar decisões, você precisa ter pensamento estratégico. Para tomar decisões, você precisa ter uma capacidade analítica dos dados que envolve aquele problema, aquele processo, muito natural, muito latente. Você precisa fazer networking. Então, tomar decisões envolve também uma série de outras habilidades técnicas e comportamentais que você vai precisar desenvolver para conseguir tomar as decisões assertivas. Depois disso, a sexta habilidade técnica que você precisa desenvolver para sair de um cargo operacional e avançar para um cargo estratégico é gerenciamento do tempo. Já como analista, já como assistente, a demanda sempre é muito grande e cada vez você precisa entregar mais em menos tempo e você precisa aprender a gerenciar muito bem o seu tempo. Também existem ferramentas que podem te ajudar a fazer isso. Dentre essas ferramentas, priorização, matrizes de priorização, Kanbans atrelados ao mundo corporativo, o Kanban aí que está sendo muito divulgado, to do, doing, done, né? Que são as atividades que precisam ser feitas, organização de agenda, organização estratégica de reuniões, tudo isso são ferramentas que vão te ajudar a gerenciar melhor o seu tempo. Sétimo, competência em gestão de pessoas. Mesmo como operacional, como analista, você já pode e deve começar a desenvolver as habilidades de gestão de pessoas. Você precisa começar a se posicionar como líder. Você precisa começar a se posicionar como um multiplicador de conhecimento. Você precisa começar a se posicionar como uma pessoa que envolve outras pessoas, que motiva outras pessoas, que movimenta aquela equipe. Você precisa começar a se tornar liderança, se tornar referência. Dessa forma, você mesmo como analista, você já vai começar a mostrar que é capaz de gerir pessoas. São algumas formas de você promover isso. E por último, aqui a oitava habilidade técnica que você precisa desenvolver é conhecimento em gestão da qualidade, métodos e ferramentas de gestão. Isso envolve desde você entender processos, ferramentas de mapeamento de processo. Você precisa aprender a estruturar um gerenciamento da rotina. Você precisa fazer PDCA, aprender uma metodologia de resolução de problemas. Você precisa começar a gerenciar projetos e processos. Você precisa aprender ferramentas de melhoria contínua. Toda a caixa de ferramentas de Lean, você precisa dominar essa caixa de ferramentas para você conseguir ter capacidade de melhorar os seus processos com qualidade. Toda essa caixa de métodos e ferramentas de gestão da qualidade é algo básico para uma pessoa que quer ser gestor, uma pessoa que quer sair de um cargo estratégico, sair de um cargo operacional e avançar para um cargo estratégico. Você precisa dominar métodos e ferramentas de gestão. Então, papel e caneta aí, eu vou passar as 8 habilidades técnicas que um analista precisa se atentar a desenvolver para se tornar um gestor de sucesso. A primeira é você ter conhecimento em gestão de projetos. A segunda é você ter habilidades analíticas. A terceira é você desenvolver pensamento estratégico sobre toda a cadeia produtiva, sobre a companhia. A quarta é ter capacidade de resolução de problemas. A quinta é você ter capacidade de tomar decisões e decisões assertivas. A sexta é você aprender a gerenciar o tempo seu e agora, naturalmente, da sua equipe. A sétima é você aprender a gerenciar pessoas, é você despertar para perceber que liderança é referência, liderança é um grande motivador e multiplicador de conhecimento para aquelas pessoas. E por último aqui, toda e qualquer
gestor precisa dominar métodos e ferramentas de gestão, o conjunto de ferramentas de gestão de processos e qualidade precisa ser parte do dia a dia de um gestor de sucesso. Então, essas são as 8 habilidades técnicas que um analista precisa desenvolver para se tornar um gestor de sucesso. Então, sabendo das 8 habilidades técnicas, agora a gente vai entender quais são as habilidades comportamentais que você vai precisar desenvolver para sair de um cargo estratégico, que você vai precisar desenvolver para sair de um cargo operacional, um cargo de analista, e chegar no cargo estratégico. Quando a gente começa a falar das habilidades comportamentais, são as habilidades que envolvem basicamente pessoas. São as habilidades que envolvem a interação junto às pessoas no seu mundo, no seu ambiente profissional. Então, a gente tem aqui 10 habilidades comportamentais essenciais para você desenvolver para alcançar um cargo de gestão e alcançar salários acima da média. A primeira delas é liderança. Um gestor é líder. Não necessariamente um líder sabe ser gestor e a recíproca também é verdadeira. Não necessariamente um gestor tem capacidades muito boas de liderança. Você precisa ser gestor e ser líder. Isso é tema para uma próxima live. Mas vamos lá. Um gestor precisa desenvolver habilidades de liderança. Ele precisa ser capaz de inspirar, motivar pessoas, guiar uma equipe, ser referência. Ele precisa ensinar essas pessoas. Ele precisa ser enxergado como a pessoa que movimenta o propósito daquela equipe. Isso é desenvolver a habilidade de liderança. São 10. Essa é apenas a primeira. Papel e caneta e vai anotando. A segunda é desenvolver inteligência emocional. Um gestor vai passar por diversas situações no seu dia a dia que vai requerer uma inteligência emocional muito grande. Desde o dia a dia com a sua equipe, com pessoas. O que é uma equipe? Uma equipe é um conjunto de engrenagens. Cada engrenagem tem uma cor diferente, cada engrenagem tem uma cultura diferente, cada engrenagem tem uma especialidade, um comportamento, competências técnicas totalmente diferentes. Então, voltamos? Então, uma equipe precisa, sim, ter como referência uma pessoa que tem inteligência emocional, uma pessoa que domina toda a estrutura, domina o seu emocional, uma pessoa que sabe se comportar mesmo quando está sendo contestado, uma pessoa que sabe lidar com as diversidades de uma equipe que tem diversas engrenagens. Essa é uma característica que eu, como analista, quando assumi um cargo de gestão, busquei desenvolver em primeiro passo, em primeiro plano. Muito importante ter inteligência emocional. A terceira é autoconfiança. Autoconfiança, eu falei lá no início da nossa live que você vai começar a desenvolver quando você começar a desenvolver clareza e autoconhecimento dentro lá do passo a passo para você traçar um plano de carreira. Quando você começa a ter clareza de quais são suas forças, quais são suas fraquezas, quando você tem clareza de onde você quer chegar, de qual é o seu propósito, você começa a desenvolver mais autoconfiança. E aí, mais ainda, quando você avança e começa a desenvolver as habilidades técnicas e comportamentais necessárias para um cargo de gestão, a autoconfiança é algo natural. É algo que vem naturalmente, mas você precisa fazer o dever de casa que eu acabei de falar. Autoconfiança é básico para um gestor de sucesso. Um gestor, ele tem que ser encarado como uma pessoa que a equipe confia para tomar as decisões mais assertivas para aquele setor, que a equipe confia o seu sucesso profissional na mão daquele gestor. Então, é muito importante, sim, que esse funcionário, que essa pessoa tenha autoconfiança.
Então, passamos por liderança, passamos por inteligência emocional e autoconfiança. Qual é a quarta habilidade comportamental que um analista precisa desenvolver para se tornar gestor? Trabalho em equipe é muito importante para qualquer pessoa que quer se tornar gestor. Um analista precisa saber trabalhar em equipe. Um gestor mais ainda, porque um gestor, ele tá ali para fazer com que aquele trabalho em equipe gere um resultado. Ele tá ali como um representante de um setor que é parte de todo um sistema de diversos outros setores dentro da organização. Então, o gestor, ele não somente vai trabalhar em equipe com a sua equipe, ele vai trabalhar em equipe com diversos outros gestores dentro da organização. Mais ainda, ele precisa ter uma habilidade muito forte de trabalho em equipe. A quinta, gente, é ética profissional. Muita ética profissional. Eu falo que um gestor, ele precisa ter paixão por gente. Ele precisa respeitar as pessoas. Ele precisa conhecer cada uma dessas pessoas, seus desejos, suas dores e construir uma relação de confiança com elas. Começa por aí. Ética profissional começa com pessoas. Você precisa ter integridade, você precisa ser uma pessoa de confiança, você precisa demonstrar respeito, você precisa, antes mesmo de cobrar, demonstrar e que tem disciplina, por exemplo, para cumprir o que foi combinado. Todas essas características envolvem ética profissional. Então, isso eu não quero nem falar muito, porque é um ponto muito delicado e é um ponto que muitos profissionais falham. E quando a gente identifica um profissional, por exemplo, querendo estar na academia de gestão, que não demonstra ética, ele simplesmente não entra. Não faz parte dos nossos valores, não entra. Ética profissional é sobre você não querer ser esperto. É sobre você conquistar os seus objetivos através de métodos e ferramentas de gestão, através de resultados íntegros. Isso é sobre ter ética profissional. O sexto, networking. Um gestor precisa ser muito bem relacionado. Ele não pode ali viver somente o quadrado dele ali, o setor dele e se fechar para o resto do mundo. Se ele se fechar, ele vai acabar sendo até demitido, porque agora a função dele não está mais dentro daquele quadrado. É uma parte somente dentro daquele quadrado. Agora a função dele é representar aquele setor frente à organização. Então ele precisa se relacionar muito bem com seus pares, ele precisa promover benchmarking, ele precisa multiplicar conhecimento, absorver o conhecimento de outros profissionais. Então, networking é algo essencial para profissionais que querem crescer profissionalmente, qualquer que seja o cargo que você quer assumir. Se você quer crescer, você precisa sim fazer networking. E é hoje a ferramenta profissional que a gente utiliza para promover networking e fazer networking é o LinkedIn. Então, um dos pilares aí, um dos cursos, um dos pontos chaves dentro do pilar estratégia é você fazer o posicionamento da sua marca pessoal no LinkedIn. A gente tem um mentor, que é o Douglas, dentro da Academia da Gestão, focado somente em posicionamento no digital, posicionamento no LinkedIn. Você precisa ter um perfil muito claro, você precisa comunicar, você precisa compartilhar conhecimento, conectar com as pessoas certas dentro dessa rede profissional. O sétimo é você começar a ter criatividade e inovação. Quando você começa a dominar os processos, quando você começa a desenvolver pensamento estratégico, quando você começa a dominar, ser capaz de promover melhoria contínua, você também desperta para ter mais criatividade e desperta para inovação. Mas isso também vai depender de você estar bastante antenado no mercado, de você ter clareza do que precisa ser entregue, né? O que é valor para aqueles clientes, para os seus clientes e para o cliente da empresa. Para que você inove mais inove para agregar mais valor. Ou, no mínimo, inove para promover mais eficiência operacional, para promover mais produtividade e reduzir custos dessa companhia. Então, a habilidade de criatividade e inovação é algo que está muito latente e muito importante no mercado hoje. A maioria das companhias estão estruturando grandes diretorias de inovação, grandes diretorias focadas em trazer mais conteúdo, mais tecnologia
para os seus clientes. Então, você precisa estar muito antenado nesse contexto, tá bom? Então, já passamos por liderança, papel e caneta. Quem perdeu, vou repassar. Passamos, são 10 habilidades comportamentais básicas que você precisa desenvolver para sair de um cargo operacional e avançar para um cargo estratégico. A primeira é liderança, a segunda é inteligência emocional, a terceira é autoconfiança, a quarta, trabalho em equipe, a quinta, ética profissional, a sexta, networking, a sétima, criatividade e inovação. Faltam 3. A oitava é você desenvolver... Não deu pra segurar. Desculpa, gente. Vamos lá. A oitava é você desenvolver aprendizado contínuo. Um profissional que quer crescer, ele precisa despertar para estar continuamente estudando, para estar continuamente aprendendo. E para isso, ele precisa estar antenado para o que o mercado vem cobrando para todos os profissionais. Soft skills, que são as habilidades comportamentais que eu tô falando aqui agora, antes era algo que não se falava. Agora é algo muito importante, é algo muito claro para os profissionais que querem crescer. Inovação é algo muito importante para os profissionais que querem crescer. Clareza sobre métodos e ferramentas de gestão, né? Dominar métodos e ferramentas de gestão, hoje é cobrado na maioria dos cargos, mesmo nos cargos mais técnicos, como o cargo de TI, cargos de marketing, por exemplo. Você vai fazer gestão no seu dia a dia, mesmo que o seu cargo não seja um cargo de gestor. Então, você precisa começar a se desenvolver dentro de métodos e ferramentas de gestão já como analista, já como assistente, antes mesmo de você mostrar que está pronto para um cargo de gestão. Até porque se você não mostrar que está pronto, você não vai ser promovido. Isso também é tema para uma outra live, tá bom? Nono e décimo. O nono, você precisa desenvolver a habilidade de negociação. Negociação é algo que vai ser muito mais latente quando você assume um cargo de gestão. Porque um gestor, ele precisa defender os interesses da sua equipe, do seu processo. Ele precisa negociar salários, ele precisa negociar mudanças no processo, ele precisa negociar junto com seus pares para fazer com que o dia a dia do seu trabalho seja melhor, fazer com que a sua equipe trabalhe melhor. Então, negociação, né? Começa com você, como você ter clareza do seu propósito, para depois você começar a trabalhar isso. Não existe negociação sem autoconfiança. Então, tá vendo a necessidade de você desenvolver as habilidades anteriores? E por último aqui, a décima é você ter flexibilidade, adaptabilidade, resiliência, todas as palavras-chave que envolvem você saber se adaptar às mudanças. Tudo muda o tempo todo. Há poucos dias atrás não se falava claramente, abertamente sobre inteligência artificial. E hoje está aí diversos e diversos sites, ferramentas de inteligência artificial. Há pouco tempo atrás, não se falava de algumas profissões como social media, social selling. Não se falava sobre profissões como essa, copywriter. Não se falava sobre algumas profissões. Então, profissões estão sendo criadas, ferramentas estão sendo criadas. Você precisa se adaptar e se adaptar rápido. As empresas, elas vêm se reestruturando periodicamente com uma periodicidade muito alta. E você precisa ter muita resiliência para você passar por essas adequações e continuar e remodelar o seu propósito e remodelar a sua capacidade e remodelar tudo que for necessário para continuar crescendo profissionalmente. Então, quais são as habilidades comportamentais que um profissional que está num cargo operacional, como um cargo de analista, e quer avançar para um cargo de gestão, um cargo mais estratégico, precisa desenvolver? São 10. A primeira é liderança, a segunda é inteligência emocional, a terceira, autoconfiança, a quarta, trabalho em equipe, a quinta, ética profissional é básico, a sexta,
networking. A 7ª, criatividade ou inovação. A 8ª, aprendizado contínuo. A 9ª, negociação. E a 10ª é resiliência, adaptabilidade. Então, todas essas 10 habilidades comportamentais precisam sim ser desenvolvidas para que você saia de um cargo operacional e avance para um cargo estratégico. Você vai conseguir desenvolver todas essas habilidades assim, ó, rápido? Não. E não é assim que funciona. Quando você começa a ter clareza sobre o seu objetivo final, por isso que começa dessa forma, você começa a perceber quais são as habilidades que você precisa desenvolver dentro dos seus objetivos. Então, uma vez que você entende quais são as suas fraquezas, você vai dentro dessa listagem enorme aqui. Eu passei 8 habilidades técnicas e 10 habilidades comportamentais. Dentro de toda essa listagem enorme que eu passei aqui, certamente algumas dessas habilidades já são forças suas, mas certamente também outras são fraquezas. Então você precisa focar em desenvolver o que são suas fraquezas e entender como que as suas forças, suas habilidades que são forças, podem fazer com que você chegue mais rápido ao cargo que você quer chegar. Por isso, a importância de você desenvolver autoconhecimento. O primeiro passo da Academia da Gestão é você desenvolver autoconhecimento. Então, dentro da Academia da Gestão, por exemplo, tem um pacote enorme lá de vários cursos, várias aulas, falando sobre cada um desses assuntos aqui. Mas você precisa saber exatamente o que você precisa assistir, o que você precisa desenvolver. Na mentoria em grupo, que são as trocações, você vai desenvolver isso. E principalmente nas mentorias individuais. Então, passei aqui as 8 habilidades técnicas e as 8 habilidades comportamentais que todo e qualquer profissional que está num cargo operacional como um cargo de analista e quer avançar para um cargo estratégico como um cargo de gestor, um cargo de coordenador ou gerência, precisa ter para chegar lá. Eu espero que você tenha gostado. Se você não estava ao vivo comigo, deixa aí seu comentário, deixa de onde você é, deixa a sua dúvida, que a sua dúvida será tirada aqui, mas também poderá ser tema para uma próxima live. Então, espero que vocês tenham gostado. Dá um likezinho aí. E eu te vejo na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário. Tchau, tchau.